Muito bem. Nós vamos ter um estudo hoje, um estudo que vai ser só para hoje mesmo, e durante esse restante de mês nós vamos fazer assim, porque em julho nós vamos ter um mês de folga. Nós vamos tá dando as férias aí para o pessoal durante o mês de julho, além de eu tirar alguns dias de férias também. Nós vamos estar dando um descanso para o pessoal aproveitar aí o verão, aqui pelo menos no mês de julho, a gente dá uma descansada. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã algo que, nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração. A gente tem visto realmente tantas coisas acontecendo no meio da igreja, na vida das pessoas, que eu botei essa música Raízes, né? Uma porque o Patrick e a Neda vão estar na igreja domingo, né? Cantando conosco, vão estar lançando fazendo o lançamento do novo livro do Patrick, do pastor Patrick, mas as raízes. Eu fiquei pensando exatamente nisso hoje, enquanto eu preparava, meditava sobre esse assunto que eu vou estar falando, eu fiquei pensando exatamente nessa questão, o alicerce da nossa fé, a base da nossa fé. Como que nós precisamos voltar à simplicidade da palavra para vivermos uma vida cristã autêntica. É interessante isso, né? O tempo tem passado, as coisas têm evoluído, nós vemos tantas coisas novas surgindo, tantos novos recursos, e é claro que quando surgem tantos novos recursos, novas coisas, as pessoas também têm a tendência de inventarem novas coisas, novas tendências, né? Eu sempre falo que durante muito tempo a gente convive com igrejas de movimentos que surgem, ideias que surgem, que varrem a igreja durante determinado tempo, que vão levando a igreja durante determinado tempo e que causam frenesi na vida da igreja durante determinado tempo. E essa semana mesmo, quando a gente estava visitando uma família missionária, né, aqui em Pelican Rapids, né, o Eduardo Tcheco e a família, nós estávamos falando um pouco sobre esse assunto, sobre essa questão de movimentos, essa questão de coisas que as pessoas tentam inserir, tentam colocar no meio do evangelho para alcançar resultados rápidos. E aí eu até falei para eles, né? Eu perguntei para eles se eles conheciam a parábola da palmeira e a trepadeira, né? Eu sempre gosto de contar e vou contar de novo essa parábola. A palmeira estava lá e, de repente, uma trepadeira começou no seu pé, né? Com uma semana, a trepadeira chegou lá em cima. Quando a trepadeira chegou lá em cima, ela virou para a palmeira e falou: "E aí, dona Palmeira, tudo bem?" A palmeira falou: "Tudo bem, dona trepadeira, tá joia." Aí a trepadeira virou e falou assim: "Dona Palmeira, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo a senhora demorou para chegar aqui em cima?" E aí a palmeira falou: "Eu demorei 150 anos. 150 anos eu demorei para chegar até aqui em cima." E a trepadeira caiu na gargalhada. A trepadeira caiu na gargalhada, riu, virou para a palmeira e falou assim: "Dona Palmeira, eu levei só uma semana." E aí a palmeira falou assim: "Você não é a primeira. Você não é a primeira." Ou seja, né? Esses movimentos vêm, alcançam até uma altura, alcançam resultados que parecem ser maravilhosos, mirabolantes, mas não são os primeiros, eles passam. E quando a gente pensa nisso, e pensando nisso, eu me voltei para aquilo que a palavra de Deus fala para nós, aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. E eu quero usar como base para a nossa reflexão dessa noite um texto muito conhecido que está no livro de Josué, no capítulo 1, versos de 6 a 9. Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9. Diz assim: "Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente
esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós conhecemos o contexto desses versículos. Moisés havia morrido, e aí agora Josué toma a liderança e começa a liderar o povo. Ele, então, com certeza, receoso, temeroso, porque eu vou falar, substituir Moisés não era para qualquer um, né? Um líder como Moisés, brincadeira. Um homem que esteve à frente do povo pelo menos 80 anos, porque com 40 anos ele foi ao Egito, libertou o povo, né? E ficou, então, à frente, guiando o povo, realmente durante muito tempo, 40 anos peregrinando pelo deserto, aquela coisa toda, mas pelo menos 80 anos ele tinha quando ele faleceu, né? No sentido de o tempo que ele viveu como líder. E aí nós vemos, então, agora Josué substituindo. E aí Deus vê uma necessidade, Deus vê a necessidade de fortificar o coração de Josué. Deus vem de encontro a Josué e fala assim, olha, é você quem vai fazer esse povo herdar a terra. É você quem vai guiar este povo à terra, porque eu prometi a eles. Eu prometi a Moisés, a vocês e a todo o povo, e é você quem vai fazê-los entrar nessa terra. Então, ele começa a dar recomendações a Josué, recomendações que são sobre vida cristã, recomendações que são sobre como nós devemos nos portar para sermos abençoados. Eu acho interessante essa questão. Nós temos hoje muitos coaches, né? Esse negócio de coach. É uma brincadeira. Em todo lugar você vê pessoas falando sobre como você conquistar, como você ser sucesso, como você... Sabe? É uma coisa assim impressionante. Todo mundo tem a receita, todo mundo tem a receita do sucesso, todo mundo tem a receita de como você vai alcançar ser o melhor, aquele que, nossa, vai estar por cima sempre. É impressionante, né? Pelos cálculos que eu falo desses coaches aí, todo mundo é só para ser patrão, não vai ter nem empregado para trabalhar para os patrões, né? Porque é tão fabuloso o que eles falam que todo mundo é milionário, todo mundo é milionário. E aí a gente vê essa razão e esse ensino sobre o sucesso. Enquanto a Bíblia deixa muito claro para nós como é e o que nós devemos fazer para termos e obtermos bons resultados em nossa vida. É claro que, lembrando que sucesso na palavra de Deus não quer dizer ausência de dificuldades, não quer dizer que nós não vamos sofrer derrotas, porque Josué mesmo, como líder de Israel, sofreu logo depois, na segunda batalha, a primeira batalha contra Jericó, ele venceu, mas a segunda, contra a cidade de Ai, ele perdeu. Ele perdeu e ele reclamou até com Deus sobre isso. Então, o fato de ser abençoado, o fato de receber de Deus uma direção, não quer dizer também que nós vamos sempre estar no topo, que não vai haver percalços, que não vai haver dificuldades. Porque senão nós olharíamos para a história dos homens de Deus, Paulo, Pedro, João Batista, estou falando só do Novo Testamento, sem vir para o Antigo, né? Jeremias, Isaías, profetas, homens de Deus que sofreram, que foram cerrados ao meio, como diz lá na galeria de Hebreus, capítulo 11. Mas aí nós vemos aqui que, nesse trecho que nós lemos, nós encontramos algumas atitudes que Deus recomenda a nós, como cristãos, praticarmos, que Deus recomenda a nós que nós vivamos.
e ele estava, então, preparando Josué para uma grande luta, para uma grande batalha, para um período de uma liderança muito árdua, porque toda liderança é árdua. E Josué foi preparado para essa liderança. Então, ele inicia o relacionamento com Josué, dando a ele algumas recomendações que eu vou falar para vocês, servem para nós hoje, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito direta. É por isso que eu falo que é a simplicidade do Evangelho. A gente não precisa ficar rebuscando, criando, inventando nenhuma terminologia nova, sabe, nada novo dentro daquilo que a palavra de Deus diz, mesmo porque Salomão mesmo fala, né? Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Tudo que aconteceu se repete sempre. Há uma questão cíclica de repetição de acontecimentos e etc. Mas aí então ele fala sobre atitudes. Eu acho interessante que o que Deus pede e orienta Josué a ter são posicionamentos, atitudes. E ele fala, então, no final, a gente vê lá, ele fala, olha, se você tiver essas atitudes, você vai ser bem-sucedido. Se você fizer essas coisas, você vai ver o que eu posso fazer. E eu gostaria de trazer, então, de uma forma não muito extensa, mas trazer para vocês essas atitudes que Deus fala aqui para Josué ter e que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês que aqui estão nessa noite, para que a gente tenha também. A primeira coisa que ele fala, ele diz assim, esforça-te. Esforço. Amados, olha, sem esforço nós nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Não é verdade? Todos nós, para alcançarmos qualquer coisa na vida, nós temos que nos esforçar. Muitas vezes o cansaço vem, as dificuldades, o enfado chega, a gente fica realmente muito cansado, enfadado, a gente se sente desanimado diante desse cansaço que vem sobre nós. Mas nós sabemos de uma coisa, se nós queremos alcançar alguma coisa, a gente tem que se esforçar. A gente tem que botar força naquilo que estamos fazendo. Nós temos que ter foco. Nós temos que ter a disposição de lutar pelo que nós queremos. E é interessante que, na vida cristã, a Bíblia fala o reino de Deus é tomado por esforço. Soa estranho isso, não soa? Porque a palavra de Deus diz que é pela graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. É verdade, a salvação vem pela graça. Mas nós podemos lembrar de uma coisa, que nós somos santificados, que nós somos aperfeiçoados, que nós crescemos. Aquele que é santo se santifique cada vez mais. Que nós devemos nos dedicar ao estudo da palavra, né? Nós vamos ver aqui, em alguns momentos, nós vamos ver Deus falando sobre o meditar na palavra. Nós, em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus falando sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor, de invocarmos o nome de Deus. Não é verdade isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, nós vamos sempre ver na palavra de Deus algo que está atrelado à minha responsabilidade. Algo que está em mim e eu tenho que fazer para alcançar. O grande problema hoje, amados, que nós podemos ver da vida cristã, é que os crentes eles não querem se esforçar, eles querem que tudo venha pronto. Sabe, essa teologia da prosperidade, essa teologia desse evangelho cor-de-rosa, essa teologia onde simplesmente as pessoas estalam os dedos e as coisas acontecem, né? E aí criou-se também a teologia do toma lá, dá cá. Eu pago, eu dou. Eles falam isso de várias formas, né? Eles usam a questão de mostrar a sua fé, sacrifício de fé. Eles têm um linguajar tão interessante para falar o seguinte: se você der, você vai receber de volta. Eu ouvi um dia um pastor falando o seguinte, que Deus é como uma poupança. É impossível você investir nele e ele não te dá o retorno com juros e correção monetária.
Eu falei, misericórdia. Eu ouvi um pastor falando isso. Então, criou-se esse hábito da facilidade. E por que eu falo tanto dessa questão da facilidade? Porque essa falta de esforço hoje leva os crentes até de uma vida cristã relaxada. Uma vida cristã que, a gente... Outro dia eu estava falando sobre... Escrevi sobre isso numa devocional, falei sobre isso numa devocional. O caminho é largo, tudo é espaçoso, tudo cabe, tudo pode. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso abandonar nada, eu não preciso lutar contra mim mesmo, eu não preciso negar a mim mesmo. Ninguém nega a si mesmo se não se esforçar. Sabe? Jesus ele fala assim, orai e vigiai para não cair em tentação. Irmãos, vigiar requer esforço. Vigiar requer atenção. Eu tenho que estar atento àquilo que pode me derrubar, aquilo que vem contra mim, para que eu não caia naquilo. Então, hoje, esse evangelho de facilidade leva as pessoas simplesmente a viverem uma vida relaxada, uma vida que simplesmente pensa o seguinte, e a gente ouve muito isso, muito, gente, sabe? Deus, ele é pai, e tudo que você pedir, ele vai dar, porque todo pai tem prazer em satisfazer o desejo do coração. É verdade, irmãos. Nós sabemos, nós que somos pais, né? Nós que somos aquelas que estão aqui que são mães, todos nós temos prazer em dar aos nossos filhos aquilo que eles desejam, não é verdade? Mas nós sabemos também de uma coisa, que nem tudo aquilo que os nossos filhos desejam, eles podem ter. Nem tudo aquilo que eles querem, eles podem ter. Primeiro, porque aquilo pode atrapalhá-los, aquilo pode embaraçá-los, não é a hora de ter. E alguns nunca vão estar preparados para ter. Então, a gente, quando pensa nisso, será que a gente não pensa que Deus sabe muito mais essas coisas sobre nós do que nós sabemos sobre os nossos filhos? E aí eles simplesmente pegam e ficam nessa ideia. Não, tudo que você precisa, Deus vai dar. Tudo aquilo que você necessita, Deus vai dar. Deus, ele é pai. Ele, sabe? E criam essa ilusão de que é só eu estalar os dedos, porque eu sou filho do rei e as coisas vão acontecer. Sabe, queridos? E aí Deus começa dizendo aqui, primeira coisa que ele fala para Josué é o seguinte, você precisa se esforçar, meu filho. As coisas não vão cair no seu colo com facilidade. As coisas não vão acontecer facilmente. As coisas simplesmente não vão vir sobre você porque você agora é o líder de Israel. As pessoas não vão te respeitar simplesmente porque você galgou essa posição, porque você foi colocado ali. As pessoas simplesmente não vão te obedecer porque você agora foi colocado nessa posição. Você vai ter que se esforçar para ganhar a confiança, conquistar, para viver aquilo que você está falando, para que as pessoas te respeitem, para que as pessoas vejam em você um modelo a ser seguido. Então, sem esforço, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. É bom ficar perto de alguém desanimado? É terrível, não é? Aqui nós estamos falando de uma posição, Deus está falando para o líder de Israel. Irmãos, um líder desanimado, ele já causa derrota. Ele já causa derrota. Se você chega no lugar e espera daquela pessoa que está à frente, né? E aí, o que a gente vai fazer? Aí ele olha para vocês e fala assim, o líder, cara, não vai dar jeito, não. Olha, eu acho que acabou. Não, é melhor a gente parar por aqui. Gente, se o líder passa essa ideia, você já imaginou o resto do grupo, o que sente? Se ele, que é aquele que tem que estar liderando, fazendo e tudo, e se ele vive isso, imagina o restante do grupo. E aí ele fala assim, olha, tem de bom ânimo. Amados, e ele não está falando apenas para o líder, ele está falando para todos nós. Sabe, uma das coisas que mais eu vejo hoje em dia
são crentes desanimados. Desanimados. Não têm ânimo para fazer nada, especialmente no que concerne a vida espiritual, a vida de igreja, ao serviço cristão. Já perceberam como está difícil, cada vez mais difícil, nós termos pessoas envolvidas nas atividades da igreja? Sempre são os mesmos, e cada vez mais os mesmos. E cada vez mais rareando aqueles que vão, aqueles que se oferecem, aqueles que se dedicam. As pessoas têm uma tendência de, especialmente em relação às coisas de Deus, há uma falta de ânimo tremenda. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o desânimo é uma das armas mais poderosas usadas por Satanás para desestimular as pessoas. O conselho de Paulo, ele fala assim: sede firmes e constantes, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Uma pessoa firme e constante, ela não desanima. Ela não se deixa... Veja bem, quando a gente fala de desanimar, não é que a gente não passa por períodos, não passe por fases em que a gente fica mais abatido, que a gente sente um desânimo, mas é viver um desânimo. O conselho aqui de Deus para Josué é: olha, tenha ânimo. Ânimo é resultado de confiança, de saber quem está do seu lado, de saber que mesmo em momentos difíceis, em períodos difíceis, adiante você vai vencer. É aquilo que Jó, ele explicita isso, ele coloca de uma forma muito clara, quando ele diz, no meio de toda a angústia dele, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos o verão. Olha só, ele estava doente, quebrado, a tendência era pensar na morte, né? E ele passou ali períodos de depressão, os amigos, tudo aquilo. De repente, ele dá esse brado de ânimo. No meio de tanto desânimo, ele vê algo que gera esperança nele. E ele, então, tem um ânimo e ele fala assim: olha, eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive e os meus olhos o verão. É por isso que, no final da carta, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele fala os meus olhos te veem, ele confirma aquilo que ele falou: o meu Redentor vive e os meus olhos o verão. Então, é maravilhoso nós entendermos isso. E nós temos que ter ânimo, amados. Nós temos que ter ânimo, porque ânimo é resultado de fé e confiança em um Deus que nós conhecemos. Se nós conhecemos a Deus, nós devemos entender uma coisa: dificuldades virão, problemas virão, mas nós podemos confiar no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos manter vivo isso em nossas vidas. E aí ele continua, ele fala, além do ânimo, ele vira e fala assim para Josué: olha, você não pode desviar-se da lei do Senhor. Ele diz assim: dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, a palavra de Deus deve estar permanentemente em nossos corações. O Salmo 119, né, versos 1 a 12, fala exatamente sobre isso, sobre desviar da lei do Senhor, e desviar da lei do Senhor é retroceder na fé, é negar o sacrifício de Cristo, é desistir de Deus, é desobedecer, é tornar-se um desertor. É isso que, quando a gente lê o Salmo 119, o Salmo 119 fala só sobre a palavra, né? Sobre a Bíblia. E aí, quando a gente começa a ler esses versículos, você vai ver que quando ele fala sobre essa parte, né, do 1 ao 12, ele fala sobre aqueles que estão abandonando a fé, sobre aqueles que deixam de meditar, de viver a palavra, que desviam daquilo que Deus nos orienta a fazer. E o que mais nós encontramos hoje na vida das pessoas são desvios da lei do Senhor. E por quê?
Às vezes, eu fico pensando nisso. Por que a gente desvia tanto da palavra? E há uma resposta para satisfazer o desejo do nosso coração, para fazermos aquilo que nós achamos correto fazer, para trilharmos o caminho que nós achamos certo trilhar. Nós abrimos mão da palavra para incutirmos e colocarmos ali as nossas ideias, a nossa vontade, o nosso querer. É interessante que, quando Deus orienta Josué a não se desviar da lei do Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, fique aprumado. Não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é também uma postura muito, muito importante aqui, dada por Deus. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, tenha equilíbrio. Nós já falamos aqui algumas vezes no passado, já demos um estudo sobre sobriedade. Vocês lembram disso? A sobriedade. O que é sobriedade? Sobriedade é equilíbrio. Sermos sóbrios, sermos equilibrados em relação àquilo que nós cremos, àquilo que nós vivemos. O que Deus está falando aqui para Josué, ele está dizendo assim: seja equilibrado, Josué. Se você viver a palavra, você vai viver no equilíbrio. Quando andamos na palavra de Deus, amados, quando andamos conforme a palavra de Deus, nós não vamos ser extremistas, sabe? Nós não vamos... eu gosto muito daquela passagem que Jesus diz assim para os fariseus e saduceus: vocês erram não conhecendo nem o poder e nem as Escrituras. Vocês não conhecem nem o poder e nem as Escrituras. Ou seja, quando a gente fala de poder, eu sempre pego muito um lado assim bem moderno para nós. Nós temos as igrejas pentecostais, né, que às vezes falam muito do poder, não é verdade? O poder, o poder, o poder. Maravilha. Tem alguma coisa contra o poder? Nada. Aí nós temos as igrejas históricas que às vezes pegam muito o quê? As Escrituras. São as Escrituras, são as Escrituras, são as Escrituras, são as Escrituras. Aí Jesus vira e fala: vocês erram em não conhecer nem o poder e nem as Escrituras. Aí ele faz isso aqui, ó. Nós precisamos conhecer o poder, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos de um equilíbrio. A letra, por si só, mata. O Espírito vivifica. Mas só a revelação espiritual sem palavra é vazio. É vazio. É barulho, nada mais. É movimento, é fogo de palha e não fogo real. Então, é interessante como nós precisamos aprender isso. E qual é a melhor maneira de viver isso? É não se desviar da palavra. Olha que interessante. Na palavra, nós vamos encontrar o conteúdo e nós vamos encontrar também o poder. Nós vamos encontrar aquilo que vai alimentar a nossa alma e nos dar o equilíbrio para sabermos o que fazer, como agir, como lidar, como viver. E vai nos dar também esse poder, a autoridade espiritual, a unção necessária para vivermos a realidade desse equilíbrio que Deus recomenda aqui a Josué que ele tenha. E aí ele continua. Ele fala assim: olha, além de não desviar-se da lei do Senhor, você precisa fazer outra coisa, Josué. A palavra do Senhor deve estar na sua boca e no seu coração. Olha o que ele fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, né? O livro desta lei. É interessante que, quando nós deixamos de proferir, quando nós deixamos de falar dessa palavra, ela parece que ela vai perdendo significado para nós. Já percebeu que a Bíblia fala assim em Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A melhor forma de nós meditarmos, de nós termos a nossa mente renovada, é o quê? É tendo essa palavra em nós. É nós, né, como diz ali, não se desviar dessa palavra,
mas é nós estarmos com essa palavra. Aí Deus vira e fala assim, você não apenas precisa estar nessa palavra, você precisa falar dessa palavra. Você precisa ter essa palavra viva no seu coração. Sabe, amados, quando nós oramos ao Senhor, por que nós oramos ao Senhor? Porque quando eu oro, eu declaro. Quando eu oro, eu verbalizo. Quando eu oro, eu demonstro para Deus as minhas necessidades, o meu querer e quem Ele é para mim. Quando eu falo, amados, nós devemos entender uma coisa, que quando eu falo, eu estou ecoando aquilo que eu penso, aquilo que eu creio. E aí Deus vira e fala assim, Josué, você não pode se calar diante daquilo de quem eu sou na sua vida. Irmãos, o grande problema hoje é que nós nos calamos. Quando eu falo aqui nos falamos, não quero dizer que você tem que chegar o tempo inteiro e ficar gritando, pregando, porque senão vai até contra aquilo que eu sempre falo, né? E o exemplo que eu sempre dou de Santo Agostinho, né? Que se necessário for, fale alguma coisa. Mas é estar na boca e no coração quer dizer o seguinte, que essa palavra ela tem que dominar a minha vida. Eu tenho que ter a palavra do Senhor como aquela que realmente guia os meus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. Né? Do bom tesouro do coração você tira, do bom tesouro você tira as coisas boas. Do mau tesouro, você tira as coisas más. Então, aí nós vemos Deus falando que eu tenho que o quê? Ter no meu coração um bom tesouro. Qual é esse bom tesouro? A palavra do Senhor. Eu tenho que ter isso. E é dali que eu vou tirar. Olha, eu conheço crente que ele fala sobre tudo, menos sobre fé, menos sobre Jesus, menos sobre a obra de Cristo. É interessante quando você junta pessoas cristãs, você pode estar num ambiente, seja ele qual for, pode ser ele qual for. Quando a gente é crente, no final a gente vai estar falando alguma coisa de cunho evangélico. No final a gente vai estar falando de alguma coisa sobre Deus. A gente vai estar falando alguma coisa sobre o que Deus está fazendo na gente, como que é bom servir a Deus. A gente vai estar falando sobre aquilo que Deus é para nós. Já perceberam isso? Agora, já perceberam que tem crente que conversa sobre qualquer coisa, mas nunca tem nada de Deus para falar? Sabe por quê? Porque a palavra não está nem na sua boca, nem no seu coração. Ele simplesmente não vivencia isso, não experimenta isso. Ele não deixa que essa palavra tenha efeito real na sua vida. E aí Deus continua falando, olha como é que nós podemos ver uma coisa, como que todas as atitudes que Deus pede, nesse início que a gente está falando aqui, tem a ver com a palavra. Porque outra coisa que ele fala, ele diz assim, que, olha, você precisa meditar na palavra de Deus. Você pode falar assim, mas é uma coisa só? Não. Ele dá aspectos diferentes. Ele diz assim, antes, além dessa palavra deve estar no seu coração, na sua boca e no seu coração, ele fala, antes, medita nessa lei dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Ou seja, além de ler, além de ouvir, além de estudar, além de memorizar a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós temos que meditar nela. É pensar nela, é remoer sobre ela. É termos essa palavra em nosso coração durante o dia. Não é simplesmente ler e esquecer, mas é ela ficar viva, ela nos incomodar, ela nos levar a pensar, puxa, o que Deus está dizendo com isso? O que eu posso experimentar ao viver isso? Sabe, amados, nós precisamos aprender a meditar na palavra, a refletir sobre aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Quando a Bíblia fala lá que as sementes são jogadas, a parábola do semeador, que a semente é jogada em vários tipos de terreno, o primeiro terreno que a Bíblia fala que a semente cai é à beira do caminho. Aí a Bíblia fala, Jesus dando a explicação, fala o seguinte, a semente que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, ouvem, mas não a entendem.
Então o diabo vem e rouba. Os passarinhos comem a semente. O diabo vem e rouba do coração aquilo que foi semeado. Sabe qual é o grande problema hoje dos crentes? É que os crentes não meditam na palavra. E quando eu falo meditar, eu quero dizer que não é fazer aquele movimento, né? Não. Quer dizer que você vai realmente pensar a respeito. Quer dizer que você vai estudar a respeito. Quer dizer que você vai parar para ler texto com texto, que você vai pesquisar aquilo que você leu, aquilo que está no seu coração. Quer dizer que você, além disso tudo, você vai fazer essas coisas todas para quê? Para que você junte informação, para que você ganhe informações, para que você medite a respeito disso, para que aquilo gere em você algo novo, para que aquilo gere em você uma vida diferente, um pensamento novo, uma atitude diferente. Sabe? Nós precisamos aprender a meditar na palavra. Agora eu vou falar uma verdade. A gente ouve um estudo, a gente ouve um sermão, a gente lê até a Bíblia. 3 minutos depois, 5 minutos depois, a gente não lembra nem o que a gente leu. Estou mentindo? Termina o culto de domingo. Passa algumas horas, você conversa um monte de coisa. Chega no outro dia, você pergunta, o que foi pregado? Muita gente não vai lembrar. Você pergunta qual é o texto? Sabe? Se você não parou para meditar naquilo, se aquilo não fez... E, olha, eu vou falar, eu acho que 70% das pessoas esquecem. 70% das pessoas esquecem. A gente leu a Bíblia. Você leu a Bíblia hoje? O que você leu? Você lembra? Aí você vai falar, eu li lá em João. Aí eu li lá em Lucas. Aí eu li lá em Marcos. Mas o que você leu em João? O que você leu em Marcos? O que você leu em Mateus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos meditar. Nós precisamos gastar tempo pensando sobre aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso é muito importante. E aí, depois dessas atitudes todas que ele vem falando, ele diz assim para Josué, você não precisa temer. Não temas. Não temas. Eu acho isso muito forte. Lembra que ele começou, a primeira coisa que eu falei sobre o primeiro conselho que ele deu, ele falou assim, esforça-te, certo? O segundo, ele falou, tem bom ânimo. Agora, ele fala, como que você vai ter bom ânimo? Você não se desvia da lei do Senhor, a palavra vai estar no seu coração, na sua boca, você vai meditar na palavra. Olha como é que a coisa se completa. Aí ele fala assim, se você fizer tudo isso, você não precisa ter medo. Por que você não precisa ter medo? Porque você sabe quem é que está com você. Porque você sabe quem é que vai estar com você. Porque você vai conhecer quem é Deus na sua vida. Porque você vai saber, você vai experimentar do meu cuidado, da minha graça, da minha direção, da minha presença. Sabe? É uma coisa harmoniosa, irmãos. É isso. Eu acho tão gostoso quando Deus fala isso para Josué. Ele vai falando, olha, se você fizer isso tudo aí, você não vai precisar ter medo de enfrentar as suas responsabilidades, Josué. Você não precisa ter medo da quantidade deste povo, você não precisa ter medo dos cananeus que estão à frente, você não precisa temer nada nem ninguém. Por quê? Porque você vai saber quem eu sou na sua vida. Porque você vai estar fazendo aquilo que eu estou te orientando a fazer e você será, então, bem-sucedido. Acredite nisso. Aí, para encerrar, ele vira e fala uma coisa muito forte. Ele diz assim, e olha, e não te espantes. Eu acho que ele encerra de uma maneira tremenda esses conselhos. Ele fala, além de você temer, não temer, eu vou dizer uma coisa para você. Tenha uma atitude de expectativa em coisas grandes e boas. Não te espantes. Ele fala assim, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, queridos, quando nós vivemos e praticamos essas atitudes, nós vamos vivenciar também o resultado
que é não nos espantarmos de vermos Deus fazendo em nossas vidas aquilo que nós nunca imaginávamos ver. O versículo, da palavra de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes a gente, quando Deus faz, a gente fala: nossa, como pode, né, Deus? E aí Deus vira e fala: está espantado por quê, filho? Eu sou esse Deus na sua vida. Eu sou esse Deus na sua vida. Sabe, a minha palavra para nós nessa noite é que nós nos espantemos menos. Eu acho que a gente sempre vai se espantar, porque Deus sempre faz coisas que a gente nunca espera, né? Ele é maravilhoso, mas que a gente se espante menos. Por quê? Porque com essas atitudes nós vamos poder sempre esperar um Deus que age e faz em nossas vidas coisas que nós nem conseguimos imaginar ou pensar. E nem pedir, porque Ele é um Deus maravilhoso. É o básico da vida cristã. É o básico da vida cristã. Um conselho que foi dado há muitos milhares de anos atrás a um líder, a um homem chamado Josué, mas que ecoa para nós hoje, ainda hoje, no ano de 2022, se nós vivermos a simplicidade desses conselhos de Deus, nós seremos crentes diferentes, nós seremos crentes melhores. Nós seremos pessoas conforme aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Amém? Que Deus abençoe o coração de todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Está aberto aí para quem quiser falar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa. Muito bem. Não havendo ninguém para falar, vamos estar encerrando nesse momento.